Amados irmãos, a paz do Senhor, eu creio que todos receberam, os irmãos que estão podendo vir à escola, receberam impressa a lição, como sempre avisamos. Não sai a revista de uma vez, porque a lição está saindo semanalmente, tá bom? E agradecemos, pastor Heber, por todo o desvelo, né? Toda a dedicação. Amados irmãos, hoje nós vamos conseguir terminar o versículo 1, parte A. Versículo 1, parte A. O Senhor é meu pastor. Amém? Muito bem, abra a sua querida revista aí na página 14, né? É a primeira página, ok? Na página 14. E vamos juntos, amados irmãos, literalmente trabalhar com a última parte do primeiro versículo, parte A. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é meu pastor. Né? Ainda não chegamos no ponto, nada me faltará. Estamos com o ponto, o Senhor é meu pastor. E é muito interessante, irmãos, que nós já estudamos na lição passada exatamente a seguinte realidade. Se o Senhor é meu pastor, então eu não posso me esquecer que o meu pastor é o Senhor. Então, Ele é Senhor sobre os céus, sobre a terra, sobre absolutamente tudo. E eu tenho que ter literalmente em mente, irmãos, um fato extremamente simples. Como meu pastor, Ele sendo Senhor, Ele literalmente é Senhor sobre todas as coisas. E este foi o aspecto da lição número 2. Tá bom? Ele é Senhor sobre tudo. E eu, num momento como esse, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar e eu tenho que confiar. Porque, além de Senhor, ainda bem, Ele é meu pastor, né? Além de Senhor, Ele é meu pastor. Agora, eu sei que não está escrito. Davi não escreveu, eu sou ovelha dele. Davi escreveu, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí vem todo o continuar do querido Salmo. E é óbvio que mesmo não tendo escrito, eu sou ovelha dele, de forma indireta, pela descrição de todo o Salmo, Davi estava dizendo, eu sou ovelha dele. Quando você pega todo o Salmo que vem, o Senhor é meu pastor, né? Não me faltará. Levar-me faz a verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, né? Porque o cajado e a vara me consolam, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É interessante, irmãos, que mesmo não estando escrito, quando você pega o todo do Salmo, todos são unânimes em interpretar que esse salmo se refere ao cuidado de um pastor que pastoreia ovelhas. E aí é óbvio que a dedução simples, lógica e direta é, o Senhor é meu pastor, e é óbvio que eu sou sua ovelha. Eu sou sua ovelha. Então, nós temos, por finalidade número 1, olhe para a página 14, por gentileza, que mesmo não estando expressamente escrito, quando o salmista declara que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sou sua ovelha. Segundo lugar, reconhecer que não só Davi, mas todos nós somos ovelhas. E, obviamente, em terceiro e último lugar, esclarecer de forma muito direta e objetiva que, como ovelhas, viver junto ao pastor é fundamental, tanto em tempos de normalidade, quanto em tempos de absoluta dificuldade. Então, estes são os nossos objetivos esta manhã, tá bom?
A primeira coisa que me causa absoluto espanto é o seguinte. Amados irmãos, quando a gente entende o que é uma ovelha, quando a gente entende para quem existe ovelha, quando a gente discerne a questão da relação pastor e ovelha, venhamos e convenhamos que é absolutamente assustador, completamente assustador, alguém do tamanho de Davi dizer: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu fico impressionado com o fato de simplesmente alguém como Davi dizer: olha, eu tenho um pastor, e Davi se colocar simplesmente na posição de ovelha. E aí eu paro e penso, Davi tinha realmente que ser ovelha. Não poderia ter um outro animal um pouco mais digno para o grande rei Davi? Será que Davi estava com a mente correta, com o raciocínio correto, quando ele diz: eu não passo de ovelha? Porque é assustador o fato de simplesmente Davi se considerar ovelha. Tá, tudo bem, sejamos sinceros, diante de Deus, da sua plenitude, sua magnitude, de tudo que é o Senhor, sejamos sinceros. Davi é um nada, nem eu, nem você. Mas vamos ser muito mais sinceros ainda. Davi podia ter melhorado quanto ao animal, pastoreado, ao animal pastoreado. Eu não sei se você já pensou um pouquinho na ovelha. A ovelha de todos os animais, irmãos, Deus de misericórdia, é um animal, eu creio que talvez mais tosco que existe. Ovelha não tem defesa. Ovelha não tem defesa. É interessante, Deus deu a alguns animais a força. Deus deu a alguns animais o poder de, assustadoramente, quando você olha de frente, você já pergunta: o que eu estou fazendo aqui diante desse ser? Ou algum dos irmãos quer encontrar um urso e dizer: bom dia, amigo. Por que Davi não disse: eu sou seu urso? Forte, poderoso, vigoroso, assustador. Ou então tá bom. Não tão forte, Davi poderia ter se comparado, talvez, a um leão. Os felinos são interessantes, eles são fortes e eles são rápidos. Um urso nunca foge, mas um leão, quando é necessário, pelo menos ele foge. Mas não, Davi não fez isso. Davi disse que era ovelha. Aí eu paro e penso, poxa, por que Davi então, numa humildade um pouco maior, ele simplesmente não diz que é uma águia? Porque tá bom, pelo menos como um ser alado forte, mas não tão forte como um leão, não vigoroso e rápido como um felino, mas pelo menos, na pior das hipóteses, sobe e foge do problema, não é verdade? Mas não, ele diz que é ovelha. E aí eu paro e penso, poxa, mas pelo menos aqueles animais que são destituídos de defesa própria, porque ou você tem garra, ou você tem força, ou você tem asas para assumir do problema. A ovelha não tem garra, a ovelha não tem força, a ovelha não tem asas, e normalmente quando o animal não tem mecanismos de defesa e de ataque, ele pelo menos tem perna para correr. A ovelha, coitada, tem no máximo perna para andar um pouquinho, quando sente medo, ela paralisa, que ela não vai para canto nenhum. A ovelha é fantástica. Ela não tem defesa natural nenhuma. Ela na cadeia alimentar, ela está lá embaixo, todo mundo vem tripudia, e todo mundo vem e engole uma ovelha. Ela não tem garra.
como um felino, ela não tem força como um urso, ela não tem asas como uma águia, ela não consegue correr como uma corça, como um corcel, como um cavalo, manga larga, não consegue. E o pior, animais que normalmente têm pouca defesa, pelo menos Deus deu a eles peçonha. O que é peçonha? É veneno. É a habilidade de se esconder, a habilidade de atacar, tal como uma serpente. Mas nem isso. E aí Davi, com tanto animal maravilhoso para se comparar, porque, venhamos e convenhamos, nós vamos ver o resumo da vida de Davi, e a última coisa que se esperava de um rei como ele, e de um homem como ele, é ele dizer, eu sou ovelha. Com tanta coisa boa para ele dizer, eu sou do Senhor, porque ursos são do Senhor. Tigres, felinos, leões, leopardos são do Senhor. Águias são do Senhor. Serpentes, irmãos, são do Senhor. Corças, corcéis, cavalos, são do Senhor. Mas Davi diz, olhando para os céus e vendo que entre os céus e a terra há dimensões que são incrivelmente muito mais poderosas, e que a vida não se resume ao que estamos aqui, ele diz, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. E o que eu acho interessante, irmãos, é exatamente isso. Quando você olha para Davi, a última coisa que ele poderia ser é ovelha. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, quem foi Davi? No ponto 2 da sua revista, página 15, nós dividimos a vida de Davi exatamente em 3 grandes momentos. Como pastor, Davi como capitão dos exércitos, de um dos exércitos, e depois Davi como rei. Olha que interessante. Como pastor, você tem o início da carreira de Davi. E aí é exatamente tudo aquilo que a gente já leu em 1 Samuel, que você vai abrir agora. Pegue a palavra do Senhor e abra em 1 Samuel, capítulo 16. A vida desse menino seguia simplesmente tranquila. Ele é o filho mais novo de Jessé, o belemita, ou seja, alguém que vem de Belém, ali no sul de Israel, e simplesmente Deus o tinha escolhido para reinar no lugar de Saul. E olha que interessante, né? Samuel, quando foi ungir Davi rei, Samuel teve que dar um jeito de fazer todo um disfarce, porque estava com medo que Saul soubesse disso, mas Deus tinha mandado. Samuel prepara toda uma artimanha para poder ir escondido, voltar escondido, e pegar Davi e simplesmente de forma escondida, torná-lo rei. E olha que interessante, esse menino que é pastor de ovelhas, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18 e 19, ele simplesmente é um menino que foi ungido, a unção dele está toda aqui no capítulo 16, você depois estude em casa, e depois de ungido, simplesmente precisam dele no palácio. Por quê? Porque além de pastor, ele é músico absolutamente conhecido, e Saul era atormentado por espíritos malignos, e Davi tinha que ir e tocar para acalmar Saul, e de alguma forma, louvando a Deus ali, engrandecendo ao Senhor, os espíritos malignos deixavam temporariamente Saul. E o que eu acho interessante é 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 e 19, diz assim, 17. Disse Saul aos seus servos, buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo a mim.
E respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Tem uma descrição melhor sobre Davi que esta? Ou seja, o próprio rei disse: ó, eu preciso de música aqui, porque está difícil minha situação. Aí perguntaram: conhece alguém? Simplesmente, olha a fama de Davi, ó quem Davi era. Filho de Jessé, toca bem, então músico conhecido, forte e valente, já era conhecido por sua força e valentia, e olha a descrição: homem de guerra, que sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha a fama de Davi quando ainda era pastor. Olha a fama de Davi quando ainda era pastor. Eu, pessoalmente, busquei uma descrição maior sobre Davi nesse momento da vida e eu não achei. Essa é uma descrição. E aí Saul disse: é esse que eu quero. E qual a intenção de Saul? Traz para perto, porque ele vai tocando. Se de repente alguém vier me atacar, ele é um homem de guerra, valoroso, poderoso, ainda me protege. É tudo que eu quero. Um músico militar. Um músico militar. É tudo que eu quero na vida. Saul viu que ali estava o útil e o agradável. E olha que interessante. Aí Saul envia mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, então, deve ter ficado meio assustado nesse momento da vida. Porque primeiro tinha um rei. Tá? Eu estou voltando no capítulo 16. Um rei estava estabelecido. Chega Samuel na casa dele. Se não fosse Samuel, Jessé não acreditaria, e Jessé não tinha trazido Davi para ser ungido. Como Samuel era Samuel era juiz em toda a terra, e Samuel, uma moral altíssima, homem de Deus, Samuel simplesmente diz: ó, eu vim aqui porque eu tenho que ungir um dos teus filhos. Depois leia o capítulo 16 todo. Aí Jessé olha assim e diz: mas o rei não está vivo? Não fala nada. Aí tá, foi passando um por um. Samuel, tadinho, mesmo sendo homem de Deus, ao ver o mais velho, e mais forte, mais robusto e mais bonito, diz: é esse. Aí Deus diz: ó, nada contra os altos, mas eu não vejo como você vê. Ele é baixinho, é ruivo, ele está no campo, ele é belo, é formoso, e é ele que eu quero. Eu não quero o grandão, não. Tá? Não leva a mal, não. Tá bom? E aí foi passando um por um. Aí Jessé pergunta: não tem mais ninguém? Não, tem um, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então traz. Quando chegou, Deus disse: é esse. E foi ungido. Aí, de repente, o pai escuta: ó, o rei está precisando do seu filho. O que Jessé pensou num dia desse, né? Será que o rei já soube? Será que vai matar Davi? Ou será que Deus já está levando meu filho para um golpe de Estado? Chega lá, Davi toma o poder. Gente, olha quem é Davi. Ó quem é Davi. Davi entra em casa, Davi é ungido. E Davi sai como entrou. Como se nada tivesse o quê? Acontecido. E eu te provo. Não há na palavra de Deus um único momento Davi dizendo: aê pai e irmãos, quem manda agora na parada sou eu. Todo mundo de joelho. Eu sou o rei, eu fui ungido, Samuel veio aqui em casa para isso. Você encontra na palavra isso? Você encontra na palavra Davi andando em Belém? Porque se tem alguém que era conhecido em Belém e em Israel, é Davi. A fama dele era tão grande que quando o rei precisa de alguém, Davi. É mais ou menos assim. Gente, meu Deus do céu,
Estou precisando, literalmente, de uma igreja que conheça a palavra. E de um pastor que é sério na palavra. Quando isso se falava em Brasília, imediatamente o nome do meu pai era lembrado. Já teve gente que foi dessa igreja e literalmente foi para outras igrejas. E quando chegava dizia, não, eu sou da igreja do pastor Gedeon. Aí o indivíduo dizia, não. Ali tem a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que na Assembleia não tem, que na Presbiteriana não tem. Eu estou fazendo uma comparação, para os irmãos entenderem quem era Davi diante de todos. Eu até hoje me encontro com muitos irmãos que foram dessa igreja e estão em outras igrejas e dizem, a minha base foi lá. Teu pai era doidinho, mas teu pai ensinava a palavra. Olha que interessante. E o que eu acho interessante é isso, Davi era a mesma coisa. Preciso de alguém assim, Davi. E Davi não diz a palavra de Deus, que andava nas ruas de Belém, gritando, Samuel foi lá em casa. Quem está agora por cima da crista sou eu. Todo mundo de joelho. E o que eu acho lindo num texto desse aqui, é que não tem na Bíblia, que Davi olhou para Saul e pensou assim, eu sou o próximo. E você está cheio do demônio. Davi não podia ter matado Saul quando estava sozinho, tocando para ele? Ao contrário, né? Era Saul que pegava lanças e tentava matar Davi, e Davi tinha que fugir, né? Engraçado isso, né? Saul e Davi. Davi nunca em casa disse, agora eu sou rei. Todo mundo de joelhos. Davi nunca na rua disse, agora eu sou rei. E aí chegava no mercadinho do José e dizia, anota, e eu não vou pagar, porque como rei, eu posso pegar o que eu quiser. Eu não preciso pagar para ninguém. Rapaz, Davi foi ungido, voltou para as ovelhas. Davi agora era chamado ao rei e não aproveitou-se do momento para dar um golpe de Estado. Ao contrário, na dele, tranquilo. Quando o rei dizia, vai, ele voltava direto para as ovelhas. Quando o rei dizia, vem, aí lá ia Davi tocar. Aí volta. E cuidando das ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Presta atenção. É interessante que Deus simplesmente diz que para Saul, porque Samuel disse, mas Senhor, eu leva mal não, mas para que outro rei? Deus disse, eu encontrei alguém segundo o meu coração. E na página 18, você vai ler todo esse ponto em casa, como dever de casa. Na página 18, aí em cima, eu quero que você leia os 2 primeiros parágrafos e pense. Davi era o quê? Era rei ungido, escolhido, separado por Deus para substituir a atual majestade, com o coração atrelado às ovelhas. Davi nunca olhou para o reino. Davi tinha um coração voltado às ovelhas. E aí, dessa primeira fase da vida dele, a gente pode destacar que Davi, ele simplesmente era acessível, e depois que se tornou rei segundo, não deixou de ser acessível tanto ao pai, quanto ao rei, quanto a todos. Autêntico, fiel em tudo, até nas pequenas coisas. E eu deixei uma pergunta para os irmãos pensarem. Será que Davi é homem segundo o coração de Deus por ser acessível, autêntico e fiel nas pequenas coisas?
Agora vamos, por gentileza, à segunda fase da vida de Davi. Porque Davi, já sendo rei, era tratado como menino. Sabe como é que é? Vem, volta, faz, desfaz. Cale a boca, cure as ovelhas. Vem para cá, vai para lá. E ele tranquilão. Rei, menino. Tranquilo. Tem um comentarista que ele brincando, ele diz que se Davi existisse hoje, ele de maneira alguma tiraria uma selfie com Samuel. E o óleo descendo, de maneira alguma. Mas, com certeza, ele tiraria uma selfie das ovelhas dele. É interessante isso, né? Interessante. 2.2. Aí Davi se torna capitão de um dos exércitos. Como é que isso aconteceu? Bem, todo mundo sabe. Lá está Golias desafiando o povo de Deus. Lá está Golias rindo de todo mundo. Lá está Golias humilhando todo mundo. Porque os filisteus sempre deram problema para os hebreus. E aí o que acontece? Aí lá vai Davi, levando o quê? Levando comida e levando queijo para o chefe do exército, para ele ter acesso aos irmãos dele. Interessante esse ponto na Bíblia, depois a gente um dia conversa sobre isso, né? Os mimos, né? Que interessante. O pai de Davi tinha consciência do que era viver naquele momento, e sem nenhum problema. Um presentinho para o chefe do exército garantiria Davi conversar com os irmãos dele, levar pão a mais, né? E aí o que ocorre? Muito bem, Davi já não era mais estranho, Davi conhecia todo mundo, Davi sabia entrar e sair do palácio, Davi tinha uma vida tranquila. E Davi escuta o indivíduo simplesmente humilhando o povo de Israel. Davi se indigna e Davi diz o seguinte: eu vou lá, eu vou arrebentar esse cretino, porque ninguém afronta meu Deus, não, eu vou arrebentar. E aí Davi, ele simplesmente vai conversar com Saul, e ele diz: eu quero ir, rei. E eu paro e penso, a gente pensa assim, Saul devia estar tão desesperado, que aí o primeiro que aparecesse, ele se livraria, porque no exército, Saul era o maior de todos. Então, o que Golias estava fazendo? Golias estava dizendo: manda o mais forte, quer dizer, manda Saul. Golias, além de querer arrebentar um militar, queria arrebentar o próprio rei. E o rei morrendo de medo. Agora vem cá, por que Davi foi? Davi foi porque, em primeiro lugar, Deus está no controle de tudo e Deus tocou no coração, com certeza, de Saul, para Saul deixar. Porque a proposta é: quem venceu o outro povo se submete. Então é um risco deixar esse menino. Mas peraí, eu sempre ouvi que esse menino é varão valoroso de guerra. E aí, quando Davi deu as credenciais dele, que já tinha matado um urso e que já tinha arrebentado um leão, aí Saul disse: vai. Saul bota toda a farda em Davi, Davi mal consegue andar, tadinho. Devia parecer um Playmobil, você sabe como é que é? Mais ou menos assim. Né? E aí, o que acontece? Ótimo! Aí Davi vai, sem nenhum problema. Todo mundo sabe que Davi simplesmente atira, todo mundo conhece o texto inclusive está aqui, né? E aí simplesmente, Davi vai em nome do Senhor, mata Golias, inclusive nesse texto, em 1º livro de Samuel, capítulo 17, as traduções deixam a gente assim meio confuso, se a morte de Golias foi exatamente com a pedrada ou com o cortar da cabeça, né? Porque o versículo 50 diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou.
Agora o versículo 51, que interessante. Então a Bíblia está dizendo que ele matou com a pedrada. Mas olha o 51. Correu Davi e pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada deste, desembanhou-a e o matou, cortando a cabeça. Aí a gente fica assim, matou quando? Pelo amor de Jesus, com a pedrada ou com o corte da cabeça? Né? Aí tem muitas explicações para isso. Tem gente que defende o primeiro ponto da pedrada e tem gente que defende o corte da cabeça. Né? A gente aprendeu que a morte realmente se deu com o corte da cabeça. Um outro dia a gente discute isso, questão de interpretação bíblica. Há muitos textos na Bíblia assim, entruncados, e aí você com muita calma vai raciocinando. Tá? Mas aqui, uma explicação rápida que se dá é o seguinte, é que o versículo 2 explica o versículo 1. Então, isso acontece direto na Bíblia. Em Gênesis, diz assim, que o Senhor tomou o pó da terra e criou o homem, macho e fêmea os criou. Aí a impressão que dá é que o Senhor pegou, fez Adão, fez Eva, soprou nos dois e os dois nasceram. Aí Gênesis 2 explica, não, primeiro foi o homem, aí viu que estava sozinho, aí botou o homem dormindo, e aí tirou um lado do homem, e aí fez a mulher do homem. Entendeu? Então, um capítulo inteiro explicando o primeiro capítulo. E aí, quem literalmente acredita que a morte se deu com um corte na cabeça, diz que o segundo versículo explica o primeiro. Tanto é que o termo morte vem duas vezes. Duas vezes. Compreendeu? E aí, o que acontece? Bateu, morreu? Não, não morreu. Tirou a cabeça e aí morreu. Mas tem gente que diz, não. O segundo texto é uma mera redundância. Ele já estava morto desde o primeiro. E Davi, para garantir, tira a cabeça. Porque, salvo o melhor juízo, o único ser que depois que se tira uma parte do corpo tem o poder de colar de novo é Jesus Cristo. E graças a Deus não ocorreu aqui. Né? Se lembra a orelha de Malco? Foi tirada. Jesus não colou de novo. Né? Então, ficam as duas possibilidades. E fique tranquilo, você vai para o céu, acreditando que Golias morreu com a pedrada e acreditando que Golias morreu tirando a cabeça. Tá? Eu sou da segunda tese. Defendo a segunda tese sem nenhum problema. Agora, e outros irmãos pastores são da primeira tese e os dois vão para o céu, não tem problema. Tá bom? Vamos lá. Agora voltando para cá, olha que interessante, olha o que Davi faz. Davi vence o maior adversário que se tem. E aí Davi agora é retirado das ovelhas. Davi tem que estar do lado de quem? De Saul. Para quê? Para comandar um dos exércitos de Saul. Davi não era o principal capitão. Não. A gente já tem Abner ali como grande capitão. A gente já tem Abner como grande capitão. Davi é militar que está começando a vida, só que já começa no posto de oficial. É um segundo tenente que manda. Que já manda. Destaca um exército para esse menino e vamos deixar ver o que ele faz. E aí, olha que interessante, aí ele chega no segundo ponto da vida como simplesmente capitão de um dos exércitos. E eu quero que você leia comigo exatamente 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, para você ver como era Davi com o seu exército. Olha que interessante. Né? Vamos pegar do versículo 5, eu botei o 6, mas vamos pegar do 5. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Porque ele tinha agora nas suas mãos, não só ovelhas, ele tinha nas suas mãos parte do exército. Então tinha que ser prudente. E por isso Saul o pôs sobre agente de guerra. E ele era bem quisto, gente. Davi ainda era carismático. Davi, onde chegava, mexia com todo mundo, brincava com todo mundo, ainda era carismático.
Compreende? Davi era aquele estilo que, onde chegava, todo mundo se dava bem com ele. Ele mandava, ele dizia. E ainda era carismático. Olha que interessante. E com prudência. E ele era benquisto por todo o povo, inclusive os servos de Saul. E olha o versículo 6, que fantástico. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido os filisteus, aí veio o problema. A mulherada. A mulherada sai cantando pela rua, dizendo que Saul simplesmente matava milhares, mas Davi matava 10 milhares. Está lá no versículo 7. Né? Podia evitar uma dessa, né? Podia cantar só em casa. Mas tem que cantar na rua. Tem que falar mais do que deve. Tem que exaltar Davi em cima de Saul. Aí quer o quê? Aí Davi fica general de parte de comando de Saul, e Davi é sempre enviado para as piores guerras, porque a partir daí Saul só coloca Davi no que há de pior. E Davi volta vencedor, a mulherada falando muito bem dele, e aí chega um ponto que Saul passa a simplesmente viver para um único propósito na sua vida: matar Davi. Um dia nós vamos conversar sobre isso, como é que alguém pega 80% da vida dele só para matar uma pessoa. Para matar uma pessoa. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Você já pensou que simplesmente Davi, nesse momento da vida, ele tinha condições de acabar com a vida de Saul? Ele não acaba, ele continua submisso, ele continua inteligentíssimo, lutando as guerras, que ele chama guerras do Senhor, e ele é estrategista militar de primeira. Aí eu paro e penso, meu Deus do céu, pegue comigo, por gentileza, o versículo 16, a página 16, é o segundo ponto que foi destacado de amarelo. Depois de analisar no 2.2, Davi como capitão dos exércitos, aí eu fiz uma pergunta simples, né? Será que Davi é homem segundo o coração de Deus por ser corajoso? Resoluto? Porque corajoso ele era. O rei disse, quem matar o filisteu, casa com a minha filha. Ele matou, aí ficou esperando, né? Aí o rei disse assim, não, você não tem como pagar, né? Você é pobre, de marré, tadinho. Faz o seguinte, me traga 100 prepúcios de filisteus, da terra deles. Davi foi sozinho e trouxe 200. Quer dizer, para trazer prepúcio, aquela parte que recobre o pênis de um homem, Davi tinha que ter matado. Porque Davi não chegou, amigo, eu estou querendo casar, e aí vamos fazer uma fimose rapidinho aqui. Não. Me ajuda a casar. Não. Ele matou 200 e trouxe. Está aqui 200. Corajoso, resoluto, deu a ordem, ele ia e fazia. Forte. E acima de tudo, submisso. Será que ele é um homem segundo o coração de Deus por causa disso? Muito bem, Saul morre. Chega a fase da vida de Davi em que ele se torna o quê? Rei. E a Bíblia diz que ele reina 7 anos sobre Judá e Benjamim. E depois as outras tribos vêm para perto dele e ele reina sobre todo Israel 33 anos. Gente, eu acho fantástica essa parte. Eu fiz questão de, depois das pesquisas, trazer para vocês um pouquinho do pastor Wisber, né? Ele tem uma coleção bíblica fantástica. Aqueles que um dia puderem adquirir essa coleção, eu indico, tá certo? Comentários do pastor Wisber.
São 6 livros, mas são maravilhosos. E eu acho interessante que, depois que ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu agora vou querer, literalmente, uma nova capital. Não quero Siló, não. Siló foi sinônimo de muita dor. Eu quero uma nova capital. Sabe o que ele faz? Pega a página 17. Ele conquista Jerusalém. Ele conquista Jerusalém. Lê comigo rapidamente esta parte, porque é muito importante essa parte. Página 17. Acompanhe a leitura, por gentileza. Após conquistar Jerusalém, que os jebuseus criam impenetrável, Davi, que conhecia muito bem as promessas de Deus sobre a terra de Canaã, faz de Jerusalém sua capital, tendo em vista não somente o aspecto topográfico de segurança, porque Jerusalém está sob os montes, e estando sob os montes é uma difícil cidade de subir e conquistar. Tendo em vista não somente o aspecto topográfico de segurança, mas também aspecto de natureza política. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E o pastor Wisber deixou bem claro. Olha que interessante. Davi demonstrou sabedoria ao escolher sua capital, a cidade de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, localizadas na fronteira entre as duas capitais que o serviam. Ou seja, na fronteira de Benjamim, tribo de Saul, e Judá, tribo de Davi. Jerusalém não havia pertencido a nenhuma das tribos, de modo que ninguém podia acusar Davi de favoritismo na instituição da nova capital. Até nisso, se ele não pensou, Deus deu capacidade para ele de fazer. Olha que fantástico. E o que eu acho interessante é que Davi sai conquistando tudo. Aonde ele não conquista, irmãos, ele diz, não vou abater vocês, mas vocês serão nossos trabalhadores. Os povos que ele não conquistou, ele impingia impostos para cobrar menos impostos do povo dele. Olha que fantástico, Davi. E Davi ainda tratava com benignidade. E isso é muito importante, porque pegue na página 17, tem uma partezinha aí de azul, no e-biografia, muito interessante. A parte de cima diz assim, acompanhe comigo: Davi conquistou também as últimas cidades cananeias e submeteu parte da Síria, dos reinos vizinhos, como Hebrom, Amon, Amate. A sua esfera de influência se estendia da região do Egito até o Eufrates, conseguindo simplesmente lançar as bases para uma formação de um verdadeiro Estado hebraico. Vire a página para você ver o que Davi fez. Vamos lá? Como eu sei que nós temos irmãos que estão acompanhando a live sem a revista, porque talvez não sejam da igreja, meu filho Josuá, o primeiro mapa. Olha o que Davi fez, gente. Olha o que Davi fez. Estão vendo aí o primeiro mapa? Aqui eu estou sem o sinal, mas tá bom, está saindo aí, né? Não. Eu estou dizendo aqui na TV que eu estou sem o sinal, mas saiu aí para vocês, irmãos? Ok. Olha que interessante. Você está vendo a parte laranja? A parte laranja foi o que literalmente, para quem está com a revista, é página 18, a parte laranja é o que literalmente Saul conseguiu conquistar. E isso já foi grande coisa. O reino de Saul. Agora, dá uma olhadinha no reino de Davi. Olha o tamanho do reino de Davi. Tudo bem que Salomão conquistou um pouquinho mais ali para o norte. Mas olha o tamanho do reino de Davi. Para você ter uma ideia, vá agora para a página 19. Olha
o reino de Davi, e segundo os meus filhos, o que está escrito aí, at the time of the alguma coisa, significa que é o reino de Davi no final da vida, no final da existência dele. Olha o tamanho, se estendendo literalmente da Mesopotâmia até a península do Sinai, até o Egito. Olha o poder deste homem, e que depois seu filho estendeu. Irmãos, vamos ser francos. Quando Davi faz isso, o que Davi possibilita? Ele possibilita segurança interna, possibilitando segurança interna, irmãos. Ele simplesmente possibilita muita vida de paz e prosperidades internas. Possibilitando vida de paz e prosperidade interna, possibilita a vida social maravilhosa. É por isso que depois que Salomão morre e o reino é dividido, todo mundo fica aí esperando bem Davi, ou seja, o filho de Davi, para reerguer esse reino. Isso aqui historicamente foi tão extraordinário, e a vida aqui foi tão fantástica, e com Salomão foi tão glorioso esse momento, que os discípulos direto perguntavam para Jesus: e aí, já chegou o momento do Senhor restabelecer o reino? Reino de quem? De Davi. Reino de quem? De Davi. Porque quem viveu essa época, viveu em um momento de prosperidade extraordinária, de vida social extraordinária, de poder extraordinário. E o que eu acho fantástico exatamente aqui, é que mesmo depois de ressuscitado, Atos, você pode ler Atos, os discípulos ainda perguntavam: é agora que o Senhor vai trazer o reino? Por causa disso aqui, de tão fantástico que foi esse momento histórico. Agora raciocine comigo. Para alguém fazer isso aqui, tem que ser conquistador, tem que ser poderoso, tem que ser comandante habilidoso, tem que ser rei implacável e um dos melhores estrategistas e administradores de todos os tempos. Ó, quem é Davi? E aí eu termino essa parte no ponto 19, fazendo uma pergunta: será que Davi é homem segundo o coração de Deus, por ser conquistador, poderoso, comandante habilidoso, rei implacável e um dos melhores em todos os tempos em matéria de estratégia militar? Será? Irmãos, venhamos e convenhamos. Davi se comparar a uma ovelha. Davi dizer: o Senhor é o meu pastor, e vem num salmo inteiro se posicionando como ovelha. Um homem dessa magnitude. O que deu na cabeça de Davi ao dizer que era ovelha? Porque eu, pessoalmente, me filio à corrente de que, quando ele escreve esse salmo, ele está já como rei estabelecido em Jerusalém. Vamos para a página 19, e eu peço a sua paciência, porque eu quero ler a página 19 e 20, eu quero que você me ajude olhando para a revista. Vamos ler juntos, por gentileza. Retornando à introdução, me responda, meu amado irmão, se Davi escreveu esse salmo, sinceramente, como poderia ele se achar ovelha? Você já parou por um instante para pensar na figura grandiosa que foi esse homem? Na Bíblia ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Como alguém que, sendo quem Davi foi, pôde dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele simplesmente se coloca na posição de ovelha, o que é absolutamente assustador. Ovelha. Tinha realmente que ser ovelha. Vá para a página última
que é a página 20. Ovelha é animal indefeso. Não possui garras, presa, força, etc. É animal bastante ingênuo. Facilmente como erva venenosa. É animal que somente come, bebe ou dorme quando tudo está calmo e tranquilo. É animal muito medroso. Bastando não sentir o cheiro do pastor, entra em desespero. É muito sensível à perturbação dos insetos, podendo ferir a cabeça nas pedras ou sentir muita dor com as picadas sofridas. É animal com visão muito limitada. Aí eu esqueci de terminar, né? Eu esqueci de terminar. Facilmente cai na mão de predadores. Continue. Como alguém como Davi se vê como ovelha? Talvez aqui possamos entender porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele se enxergava como ovelha. Ele era absolutamente dependente do pastor. Agora me responda mais uma indagação. Se Davi, olhando para si, se declara ovelha, e nós? Nós somos poderosos felinos, leões, leopardos, tigres. Ou quem sabe, altivos alados como águias, falcões. Ou ainda aterrorizantes ursos. Ou belos e velozes corcéis. Ou ainda astuciosas e venenosas serpentes. Você já fez metade do que Davi fez? Já? Nem eu. Nem eu. Se ele é ovelha, acho melhor eu e você sermos ovelhas. Caia na real. Não passamos de ovelhas. Você se lembra do que o Supremo Pastor falou? Sem mim, nada podeis, o quê? Aí ele não falou isso não. Então abre depois João capítulo 15, tá? Creia, não passamos de ovelhas. E para finalizarmos, um último pensamento. Se no cotidiano, no comum, na normalidade do dia a dia, a ovelha é absolutamente dependente do pastor, que se dirá em tempos de anormalidade, irmãos. Se sem Covid-19 já precisávamos completamente do pastor, porque sem ele nada podemos fazer, e agora? Se no cotidiano, no comum, na normalidade, no dia a dia, a ovelha já é absolutamente dependente do pastor, que se dirá em tempos de quê? Anormalidade. Irmãos, cai na real, como dizem os jovens, né? Cai na real. Você não é a última Coca-Cola. Essa os jovens não entenderam. Essa só entende quem é da minha época. Você não é a última Coca-Cola, nem eu. Ai de nós, se não tivéssemos o quê? Pastores. Quem somos nós, pastor? Tu não passa e eu de ovelha. A gente não tem garra, a gente não tem presas, a gente não tem força e facilmente Satanás nos engoliria. Eu acho incrível como tem gente que ainda pensa que pode viver longe do redil, longe da presença do Senhor, porque se acha, meu amigo, está sendo engolido. Somos ingênuos. A gente, como o que está na frente,
até lixo, que o diga a internet, até lixo. Se não é o pastor, né? Sensíveis, a gente se perturba por qualquer coisa. Fora a cabeça, se não tem óleo na cabeça direto, insetos picando a gente. Fora a visão que é limitadíssima. Irmãos, vamos ser francos. Se Davi, que é Davi, com a grandiosidade dele, com a historicidade dele, disse: eu sou ovelha. Eu e você não passamos de ovelha. E é bom ter um pastor. E é bom estar no redil. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia da minha vida e da vida do meu irmão. Tem misericórdia do meu coração e do coração do meu irmão. Tem misericórdia da minha alma e da alma do meu irmão. Senhor, tem misericórdia de nós que pensamos que somos ursos, que pensamos que somos leopardos, que pensamos que somos fantásticos corcéis, fortes, intrépidos. Senhor, nós não passamos de ovelhas. E nós queremos declarar que sem Ti nós nada podemos fazer, que nós somos dependentes de Ti. E que em tempos normais nós já necessitamos de Ti. E em tempos difíceis como esse, sem Ti nós nada somos. A gente não consegue alimento se Tu não trouxeres. A gente não consegue bebida se Tu não trouxeres. A gente só dorme por ato de misericórdia absolutamente Teu. A gente só come, só anda, só vive. Senhor, sozinho nós vamos perecer. Então não nos deixe, Senhor. Tira do meu coração e do coração do meu irmão, que podemos viver longe de Ti, longe da Tua presença, longe do Teu redil, porque nós não passamos de ovelhas. E nós declaramos isso, para a Tua glória e honra, ó Cristo amado. Ó Cristo amado.